Vamos conversar com o prefeito de Marques de Souza, o Fábio Merz, porque esteve recentemente lá em Brasília e uma reunião diretamente com os representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que por sinal estou esperando até hoje uma resposta da ANTT sobre a possibilidade de baixar a tarifa do pedágio, né, que até a própria CCR confirmou dias atrás que poderia acontecer, porque as obras estão atrasadas e não é só na nossa região, tem outras obras aí da BR-386 de outras regiões que estão atrasadas. Isso pode fazer com que até baixe a tarifa ou se mantenha ou o aumento não seja tão grande quanto seria, né, em caso normal, se as obras estivessem em dia. Mas a gente já falou em vários momentos com o Fábio Merz sobre especialmente o acesso ali ao município, projeto de duplicação, e acho que é a primeira vez que a gente vai falar, Fábio, com a liberação de mais 4,5 km, por mais que agora foi aqui do lado de Lajeado, mas pega, né? São 11,5 km desses mais de 20 quilômetros aí que foram liberados já da duplicação entre Lajeado e Marques de Souza. O que foi tratado em Brasília? O que te levou até Brasília? Acho que teve outros encontros, não só a NTT, né? Mas vamos falar especialmente sobre essa situação envolvendo o acesso ao município, questão do viaduto e tudo mais. Tudo bem, Fábio? Obrigado por atender a Rádio Dependente. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Está me escutando bem? Perfeitamente. Ótimo. Então, semana passada tivemos uma agenda bem corrida lá em Brasília, né? Visitando deputados, senadores, entregando ofícios, justamente angariar emendas parlamentares e levando nossos projetos também para serem apreciados e aprovados, né, pelos nossos deputados e senadores, e também tivemos uma audiência lá na NTT. Fomos muito bem recepcionados lá por Emanuel Valverde, né, um ex-agente PRF, né, então ele também sabe como as coisas funcionam na prática, né, em cima de uma rodovia, né, então, e ele justamente faz essa parte da assessoria parlamentar dentro da NTT. Então fomos muito bem recepcionados, chegamos lá, eles já tinham a nossa principal demanda já estava na mesa lá, que é nosso trevo de acesso ao município, né? E por nossa surpresa, grata surpresa, esse projeto, esse protocolo, ele está caminhando, ele já caminhou dentro da NTT, né? Esse projeto do nosso trevo de acesso, e já foi devolvido para a CCR para algumas pequenas adequações e para o cálculo de impacto, né? Justamente que ele proporcionará sobre a tarifa de pedágio. Obviamente, é uma obra de envergadura um pouco maior e vai com certeza impactar alguns centavos na tarifa. Mas daí também lá, um dos assuntos era justamente a tarifa de pedágio, que provavelmente iria baixar, né, em função dessa multa pela não entrega da obra de duplicação nesse trecho aqui. Então, isso impacta. Na realidade, a CCR não paga a multa em dinheiro, mas sim a multa em tarifa, no caso, a menor. Então, esses foram os assuntos que a gente tratou. Obviamente, outros assuntos também, questão dos acessos às propriedades, questão de vias laterais, questão das paradas de ônibus que foram tiradas e não foram repostas, retorno em nível, né? Vários assuntos tratamos, mas esses outros assuntos eles já estão sendo debatidos via tripartite, né, que é a reunião periódica que acontece, né, onde a gente participa também dessa discussão, mas o nosso trevo de acesso ele foi enquadrado dentro do estoque de melhorias, sendo que é uma obra de extrema urgência e prioridade para ser executada. Então, a gente ficou muito feliz com esse retorno, né? Estamos de volta aqui via celular também. Se não dá de um jeito, vai dar de outro, né? Então, fomos muito bem recepcionados na NTT. A gente acompanha desde o início da gestão essa evolução aí da duplicação na nossa BR-386. A gente sempre fala que é o divisor de águas, né, para o município de Marques de Souza aqui, com certeza. E a gente já percebe isso em novas obras, empresas vindo, a valorização dos imóveis, enfim, o comércio também já colhendo esses frutos, mas também preocupados com as situações não contempladas dentro do projeto. Dentre elas, o nosso trevo de acesso, né, Gabriela, que é a maior dor de cabeça, talvez, dentre todas,
vias laterais, retornos em nível, paradas de ônibus e os acessos às propriedades. Então, a gente tratou de todos esses assuntos, né? Tem situações que nós vamos tratar dia 13 de março, se eu não estou enganado, tem uma reunião novamente com a tripartite, então, outros assuntos aleatórios, além do nosso trevo de acesso, vai ser tratado dentro da tripartite, então também estamos aguardando ansiosos essa reunião, né? E agora estamos esperando justamente o retorno das informações da CCR referente ao nosso trevo de acesso para com a NTT chancelando esse estudo do impacto dentro da tarifa, esses pequenos ajustes ainda dentro desse projeto do viaduto, eles já estão autorizados a começarem a obra. Então a gente torce para que isso quanto antes esteja resolvido para realmente Marques e Souza ser contemplado aí com um trevo decente, né? Porque a situação que hoje se desenha aqui é deplorável. Bom, pelo que o senhor fala, então a NTT já deu ok. Agora depende da CCR. A CCR, ela está mais inclinada para aprovar, para dar sequência ou para dar início então a essa obra, porque a gente estava até recuperando aqui depois que perdemos o sinal. O senhor já tinha tido mais do que 20 reuniões com o CCR e a NTT sobre esse assunto. Acredita que essa resposta também, em caso positivo, virá para logo? E também bom a gente recordar na prática o que vai mudar em relação àquilo que se tem hoje. Sim, eu participei de 25 reuniões até essa última agora, semana passada, sobre todos esses temas, todos esses assuntos. Sim, pelo que nos foi sinalizado, inclusive a CCR já deveria ter dado o retorno final, né, desse cálculo de impacto e essas pequenas adequações no projeto para a NTT. Pediram mais 15 dias de prazo, então isso deve estar, pelo que o Emanuel lá nos passou, deve estar encerrando essa semana o prazo. E aí a gente já vai ter um retorno nesse sentido também da NTT, porque o que a NTT mais quer, se sensibilizaram, a gente mostrou, levou todo um dossiê junto com imagens, com fotos, né? Fotos das enchentes que aconteceram, enxurradas, buracos, essa pavimentação primária desse entorno do nosso trevo, ele vira um caos, com as chuvas, alagamentos, enfim, é o cenário do capeta aqui em torno do nosso trevo. Mas, então, por isso, essa nossa luta muito grande aí para conseguirmos sermos contemplados com um viaduto que, vamos lá, faz jus ao nosso município. Nós temos um grande elo de ligação aqui com o município vizinho de Travesseiro, então, em torno de 90% do fluxo do município de Travesseiro passa pelo nosso trevo de Marques e Souza também, fora fluxo de Capitão, de Nova Brécia, Coqueiro Baixo, fluxo que provém também de Arroio do Meio, que vem por dentro, por Forqueta, que vem por aqui também. Então, inclusive, a gente tem um cálculo de 3.000 veículos que passam a ponte do Rio Forqueta por dia. Isso é muita coisa, e tudo isso cai no nosso trevo do município, fora ainda o nosso movimento local aqui. E sem contar, semana passada vocês presenciaram caminhões trancando embaixo do viaduto, né? Isso é uma piada acontecer algo assim. Então, necessitamos que essa obra seja feita o quanto antes. Essa questão do trevo também diminuiria esses problemas ali com o viaduto, prefeito. Como é que a gente pode exemplificar na prática de como acontece essa entrada e saída do município hoje, para quem talvez não tenha conhecimento e saber da importância que isso tem para vocês? Exatamente. Hoje nós temos o trevo de acesso, hoje, do jeito que ele se comporta, ele está entre duas pontes, onde a distância de uma ponte à outra é em torno de 350 metros, 400 metros, dentro dessas medidas. Os retornos são por debaixo das duas pontes, sendo que as duas pontes, onde as vias passam por debaixo, estão abaixo da cota de alagamento. Então, o Rio Forqueta, numa enchente média, ele já
tranca esses 2 retornos. Então, praticamente, a cidade já fica ilhada para as travessias, né, de um lado para o outro e para fazer os retornos. Então, todos os veículos precisam buscar subir em cima da BR-386, né, e o nosso fluxo, 90% vai em direção a Lajeado, porque é o grande polo, é o centro, o capital. Então, todo o fluxo de veículos, ele precisa subir em cima da BR, buscar um retorno, sabe-se lá onde, né, e inclusive de forma incorreta, né, não permitido, quando dá essas situações de alagamentos ou de enchentes, para buscar sentido Lajeado. Então, esse viaduto, né, esse projeto do viaduto que nos foi apresentado, né, o projeto base, ele vai ser um viaduto que vai ser construído por cima da BR-386, por cima das pistas, né, ligando um lado para o outro e com sentido duplo, no caso, de um lado para o outro. A princípio, num formato de ferradura, para justamente não haver praticamente nenhuma desapropriação de áreas, né? O máximo dele vai ser construído dentro das faixas de domínio. E é um projeto bem majestoso, bonito, com uma estrutura grandiosa, né? E como eu falei antes, faz jus ao município que o município merece também. Qual seria o valor desse projeto, Fábio? Isso não foi aberto para nós ainda. E essa resposta, você imagina, então, ó, tem 15 dias para a CCR, né? Prazo já contando, então estamos aí a menos do que 15 dias para que aconteça isso. Isso. Dando o ok da CCR, como é que vai ser o trâmite? Daí já começa logo essa obra? A gente sabe que tem muitas obras que estão atrasadas também, se isso vai impactar ou não. Sim. Pelas informações que nós temos, a CCR tem meio ano para fazer, para começar a execução dessa obra. Dentro desse projeto de estoque de melhorias que eles falam, que o contrato permite, a partir do momento que a NTT chancela o projeto, né, que dá o ok, a concessionária tem meio ano para começar a execução do projeto. Esperamos que isso aconteça, né, o mais breve possível agora, para que dentro desse ano essas obras ainda se iniciem, né? E que seja concluído o quanto antes, né? E esse tempo de demora da obra, vocês também não têm um prazo? Não, porque a gente já tem uma surpresa aí com a duplicação, que era para ter sido entregue ano passado, e a gente não vê mais movimentação, a gente não vê mais operários, máquinas na pista, né? E inclusive também foi tema da nossa reunião junto com eles, e eles só disseram, não, realmente a CCR está pendente da entrega dessa obra, está pagando multa, e uma multa cara por isso, mas quem paga o preço é o pessoal que transita na BR, são as comunidades lindeiras. Liberaram mais 4 quilômetros, mas a gente enxerga que é um perigo muito grande, porque abre pista, fecha pista, né? Em dia de chuva, uma sinalização precária. Então, a gente inclusive aqui nas nossas falas, na rádio, e quando a gente trata do assunto, a gente pede para os motoristas terem muito cuidado, não abusarem na velocidade, porque o perigo está muito eminente aí de acontecer acidentes. No início o senhor falou que abordou também a questão da possibilidade da redução da tarifa do pedágio, coisa que também falamos dias atrás aqui com o Fábio Hirsch da CCR, ele mesmo admitiu essa possibilidade. Sim. Mas como eu falei na introdução demora, também, né? não tivemos a resposta da NTT. Eles te responderam algo? O que dá para falar sobre isso, Fábio? Eles não têm os valores ainda desse reequilíbrio, né? Eles chamam de reequilíbrio, que na verdade a multa ela é aplicada, só que ela é abatida na tarifa de pedágio. Então, a gente questionou eles não têm esses dados ainda, ele só manifestou que isso é abatido da tarifa de pedágio, não quer dizer que o pedágio vai diminuir. Quer dizer, pode ser que o pedágio não vai aumentar tanto como deveria aumentar. Mas pode diminuir também, pelo que nos falou o Fábio Hirsch. Pode diminuir também, obviamente, porque parece que a multa ela é bem significativa, ela é bem pesada,
e ela vai ser abatida dentro do valor da tarifa. Tá certo, prefeito. A gente volta a conversar. Esperamos que tão logo já possamos falar desse retorno por parte da NTT para que saia logo essa obra do trevo de acesso aí a Marques de Souza, que é muito importante não só para o município, mas para os municípios que estão ao lado também, todos os motoristas que trafegam pela nossa BR-386. Muito obrigada por nos atender e que tenhamos boas notícias nos próximos dias. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Ricardo, sempre pelo espaço. Inclusive, aqui a coisa não para. A gente estava no meio de uma reunião, justamente com o pessoal aqui de Bela Vista do Fão, já estruturando a festa da Bergamota, que logo, logo vai acontecer no mês de junho. E sempre com bastante carinho aí a gente vai atendendo vocês também, a demanda da comunidade, da imprensa. E é nesse sentido que a gente trabalha aí junto com a comunidade. Forte abraço a todos. Forte abraço. Deixar aqui o registro também do Maicon Odair Saibel, que diz: parabéns, Fábio, fazendo uma ótima gestão em Marques de Souza. O comentário da nossa live no Facebook da Rádio Independente.